Da profundeza abissal à ilusão da superfície. O parque como inconsciente coletivo. A narrativa de Jaws 3D apresenta-se como uma alegoria potente da jornada de individuação, em que o parque aquático SeaWorld simboliza a persona coletiva, uma fachada de diversão e controle erguida sobre as forças caóticas do inconsciente, representadas pelo oceano e, por extensão, pelo tubarão. Os irmãos Mike e Sean Brody, filhos do herói arquetípico dos filmes anteriores, personificam o ego tentando navegar neste ambiente artificial. O tubarão juvenil que penetra o parque é a sombra, um conteúdo instintivo e perigoso que irrompe na consciência aparentemente domesticada. A captura inicial desse filhote representa a tentativa ingênua do ego de integrar a sombra através do controle racional, uma vitória ilusória, que apenas provoca a manifestação da sombra em sua forma mais potente e arquetípica, a mãe primordial. Esse segundo tubarão, maior e mais agressivo, é a própria expressão do inconsciente coletivo em sua força arrasadora, um poder ancestral que não pode ser contido pelas estruturas frágeis da persona. Os ambientes e elementos sensoriais do filme constroem dicotomicamente os reinos da consciência e do inconsciente. O parque é caracterizado por cores claras, transparências acrílicas e uma trilha sonora que mistura a música triunfal de inauguração com os sustos sonoros dos ataques. Os túneis subaquáticos funcionam como um limiar, um canal onde o self pode observar o inconsciente, a vida marinha, de forma segura e mediada. Já os mecanismos de controle, os portões, as comportas, os sonares, são símbolos da tentativa de ordenar o caos. O uso explícito do efeito 3D, com objetos projetados em direção ao espectador, metaforiza a irrupção violenta de conteúdos inconscientes no campo da consciência, quebrando a quarta parede da percepção ordinária e forçando um confronto direto com o medo. Simbolicamente, os espaços obedecem a uma hierarquia arquetípica clara. A superfície do parque, com os seus visitantes despreocupados, é o reino da persona social, onde a aparência de harmonia deve ser mantida a todo custo. As áreas técnicas e os corredores de serviço representam a psique individual, onde os conflitos são geridos longe dos olhos do coletivo. Por fim, as águas abertas que se conectam ao oceano são o inconsciente coletivo, a fonte de todos os perigos e potencialidades. O tubarão-mãe personifica o arquétipo da grande mãe em seu aspecto terrível, Devouring Mother, uma força natural, impessoal e devoradora, que não distingue entre inocentes e culpados, agindo apenas de acordo com sua natureza instintiva, de proteger a prole e sobreviver. A trama ecoa mitos universais de híbris e retribuição, como a lenda de Faetonte, que, incapaz de controlar o carro solar do pai, provoca a destruição na Terra. Aqui, a humanidade, na figura dos engenheiros do parque, acredita ter domado a natureza, construindo um Éden artificial. A invasão do tubarão e o caos subsequente constituem a inevitável queda, o preço a ser pago pela arrogância de enclausurar forças selvagens. A jornada de Mike Brody espelha a do herói que deve enfrentar o dragão do caos, não em seu território natural, mas dentro dos muros de sua própria cidade, revelando que o verdadeiro monstro habita a ilusão de controle e que a luta pela individuação ocorre justamente na fronteira entre a ordem consciente e o mistério inconsciente. De contingências, reforço e punição no universo orquestrado. Sob a ótica do comportamentalismo radical, o SeaWorld em Jaws 3D é um ambiente altamente controlado, uma máquina de contingências em que estímulos discriminativos sinalizam claramente as relações de poder e as expectativas de comportamento. O anúncio da inauguração, os uniformes dos funcionários e a própria arquitetura imponente do parque funcionam como estímulos que sinalizam a disponibilidade de reforço social, aprovação, status, sucesso comercial para comportamentos de conformidade e eficiência. Para personagens como o empresário Kelvin Bouchard, cada detalhe do ambiente é um estímulo discriminativo para ações que maximizem o lucro e a imagem pública.
enquanto a possibilidade de prejuízo ou escândalo age como estímulo delta, sinalizando a ausência de reforço e iminência de punição. As contingências que moldam o comportamento dos antagonistas, notadamente o tubarão, são de natureza respondente, mas as ações humanas em resposta a essa ameaça são puramente operantes. A história de reforço de Mike Brody é central. Sua identidade é construída sobre a vitória do pai contra os tubarões, um reforço positivo de grande magnitude que estabelece a luta contra o tubarão como uma resposta quase obrigatória em seu repertório comportamental. A primeira tentativa de capturar o filhote é reforçada positivamente pela aprovação da equipe e pela ilusão de controle, fortalecendo um comportamento que se revelará inadequado diante da ameaça maior. A fuga e o contra-ataque são mantidos por reforço negativo, a remoção do estímulo aversivo que é o perigo iminente de morte. O ambiente do parque, inicialmente uma fonte de reforço positivo, trabalho, relacionamento, realização profissional, transforma-se abruptamente em um esquema de punição positiva e negativa. A presença do tubarão introduz estímulos aversivos diretos, ataques, morte, enquanto o medo e o pânico geram esquemas de fuga e esquiva. As contingências punitivas são evidentes nas decisões de Bouchard de esconder a ameaça, um comportamento mantido pela esquiva da punição financeira e social que o fechamento do parque acarretaria. Essa é uma dinâmica clássica, em que contingências punitivas de curto prazo suprimem comportamentos mais eficazes a longo prazo, como a evacuação imediata. Os estímulos discriminativos culturais do filme refletem contextos distópicos contemporâneos, em que a lógica corporativa e o espetáculo se sobrepõem à segurança e à ética. O parque é um microcosmo de uma sociedade que prioriza a imagem e o consumo, ignorando riscos sistêmicos. A insistência em manter as atrações abertas, apesar do perigo, espelha situações reais em que desastres são minimizados para proteger interesses econômicos. O ambiente, portanto, não é neutro. Ele reforça sistematicamente comportamentos de negação e ocultação, punindo a transparência e a precaução, pois estas últimas ameaçam a ordem econômica estabelecida. As ações de contracontrole emergem principalmente através de Mike Brody e da bióloga Catherine Morgan. A rebeldia de Mike contra as ordens de Bouchard é um exemplo claro de contracontrole, a luta contra o controle exercido pelo aparato empresarial. Sua recusa em aceitar a narrativa oficial e sua insistência em confrontar a ameaça representam a quebra das contingências de reforço que sustentavam sua persona de funcionário leal. Catherine mobiliza o contracontrole através do conhecimento científico, desafiando a autoridade leiga com dados e uma compreensão mais profunda do comportamento animal, tornando-se figura-chave na reestruturação das contingências ambientais para enfrentar a crise. Os controladores do ambiente, encarnados por Bouchard, demonstram méritos na arquitetura de contingências que mantém a operação do parque, criando uma rede complexa de reforços para a produtividade e a ordem. No entanto, sua falha fatal é a subestimação de variáveis independentes incontroláveis, a natureza instintiva do tubarão. Essa é a brecha explorada pelo contracontrole, a fragilidade de um sistema que acredita ter domesticado totalmente o ambiente. A rigidez do controle, incapaz de se adaptar a uma ameaça imprevista, torna-o vulnerável. A solução final, a destruição do tubarão dentro do complexo, é a prova suprema do contracontrole bem-sucedido, mas também uma admissão de que a única forma de vencer, dentro da lógica do sistema, é através de uma explosão de violência que danifica severamente a própria estrutura cultural do confronto arcaico. A mente de Mike Brody não pode ser compreendida como uma ilha, mas como um produto dialético de ferramentas culturais e históricas partilhadas. Sua percepção do perigo,
Suas soluções de engenharia e sua própria coragem são mediadas pelos signos e instrumentos de sua época, os painéis de controle, os protocolos de segurança, os sonares e os explosivos. Esses artefatos não são meras ferramentas, eles reorganizam seu pensamento, direcionando sua ação para dentro de uma lógica técnico-racional específica. O parque aquático, como artefato cultural máximo no filme, é o mediador que estrutura toda a interação com a natureza, transformando um confronto arcaico em um problema de gestão de crise dentro de um sistema pré-determinado. A cultura do entretenimento de massas, representada pelo SeaWorld, reorganiza a própria experiência do medo. A ameaça do tubarão é filtrada por vidros à prova de bala, anunciada por sinais sonoros e combatida com base em manuais de procedimento. Essa mediação cultural molda uma cognição particular, em que o primordial é processado através de interfaces tecnológicas, criando uma falsa sensação de distância e controle. A falha catastrófica desses sistemas demonstra o limite dessa reorganização. Quando a cultura técnica colapsa, a consciência é forçada a regressar a modos de funcionamento mais arcaicos e fundamentais, revelando a base biológica e social subjacente que a mediação cultural tentava ocultar. As ações de Mike no desfecho transcendem a mera sobrevivência individual para se tornarem uma atividade coletiva com um objetivo histórico-social claro: a preservação da comunidade contra uma força externa. Sua luta não é apenas contra um animal, mas contra a complacência gerada pela cultura do espetáculo. A solução final, embora executada por ele, nasce de uma colaboração tácita com Catherine, com outros sobreviventes, e carrega o peso de uma luta histórica da humanidade contra a natureza. Essa conclusão existencial revela que o self mais íntimo é forjado na forja das necessidades coletivas, e que a liberdade individual só se manifesta plenamente quando alinhada com a superação de um desafio partilhado historicamente, encontrando o significado último não na fuga, mas no enfrentamento consciente e mediado culturalmente do caos.